Roberta Scherer, que está com a gente aqui no estúdio, para falar sobre essa pesquisa que a gente citou aqui entre os destaques, que fala sobre câncer no pâncreas. Geralmente, quando a gente fala que alguém foi diagnosticado com essa doença, já vem com uma lamentação, porque é uma doença difícil de se combater. É um tipo de câncer que é dos mais silenciosos, então quando você descobre ele já está muito avançado, não à toa a taxa de mortalidade é tão alta. Mas isso pode mudar com uma descoberta que foi feita por pesquisadores da Espanha. Né, Roberta? Tudo bem? Boa tarde. É, isso aí, Aninha. Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Isso mesmo, uma pesquisa nova que está sendo considerada bastante promissora pela comunidade científica, especialmente porque os resultados foram de longo prazo e não só no momento. Uma pesquisa que, por enquanto, é só de laboratório, né? Foi feita em camundongos diferentes. E é o seguinte, se descobre, né, que o tumor do câncer de pâncreas tem alguns motores que fazem ele crescer. Foi assim que o médico que me explicou a pesquisa explicou de uma forma mais lúdica, né? Então, é um gene e duas proteínas que fazem com que o câncer cresça aceleradamente e que ele seja resistente a medicamentos. Então, o que esses pesquisadores da Espanha fizeram foi combinar 3 medicamentos ao mesmo tempo para combater esses aceleradores de crescimento do tumor. E aí, algumas semanas depois, os camundongos ali não só estavam livres do câncer, como ele não voltou. Então, foram considerados resultados impressionantes e muito promissores, justamente por isso, por não ter sido uma questão de momento, e sim duradoura. Durante toda a pesquisa, eles não tiveram nenhum tipo de volta do tumor, nem nada assim. Agora, eles partem para a fase 2, que é, de fato, a fase para ver se é seguro em humanos e depois para ver se é eficaz. Eu conversei com o Fernando Maluf, né, médico oncologista do Einstein, já conversou com a gente bastante por aqui sobre isso, e ele explicou que, mais ou menos, dando tudo certo, o tempo desse medicamento estar, né, com as pessoas, uma média aí, ele dá de 2 a 5 anos. Eu até achei pouco. Quando ele falou, eu achei que ele ia me responder 15 anos, mas ele disse que não, que rápido mesmo. De 2 a 5 anos é uma expectativa, né, claro, ele passando em todas as fases. São pelo menos 3 fases em humanos para que esse remédio seja acessível para todo mundo, né? Você falou em letalidade, eu levantei um pouco aqui no Brasil. 1% dos diagnósticos de câncer são cânceres de pâncreas e 5% das mortes. Então ele é bastante agressivo mesmo. Nos números a gente já vê isso, né? Mais do que na fala dos médicos, nos números a gente já vê essa diferença de proporção. Nossa, então ele é um dos cânceres menos diagnosticados. Porque ele é muito difícil, né? A gente fala de câncer de mama, por exemplo, a gente tem um periódico todo ano, né? Outros tipos dependem muito do histórico familiar, então quem já tem o histórico familiar fica mais ligado. O câncer de pâncreas não tem essas características. Ele tem sintomas? Dá algum tipo de alerta? Como que é? Na primeira fase, nenhum tipo de sintoma. Ele é totalmente assintomático na primeira fase. O corpo da pessoa funciona normalmente? Normalmente. Aí numa fase mais avançada, que é descoberto, como o pâncreas produz insulina, as pessoas começam a ter alguns sintomas parecidos com diabetes ou alguma coisa nesse sentido. O que a gente tem são os fatores de risco, né, que é bem parecido com vários fatores de risco de outras doenças. Tabagismo, álcool em excesso, não comer fibra, não comer fruta, álcool em excesso, obesidade, que são todos fatores em crescimento no mundo, né? Inclusive por isso que essa pesquisa foi tão bem recebida pela comunidade científica, porque é de fato um câncer que preocupa muito, com fatores de risco que tem crescido muito. Então, essas duas combinações, com finalmente uma boa notícia, né, um bom resultado, fez com que a comunidade científica se animasse e tá todo mundo de olho nessa pesquisa mesmo. Que bom, a gente tem tido avanços muito legais em relação ao combate ao câncer. E isso é cada vez mais necessário, porque tem mais gente adoecendo, principalmente pessoas jovens têm adoecido de tipos de cânceres que eram muito comuns em pessoas mais velhas, como o câncer de pâncreas, o câncer de intestino, câncer de estômago. Então, a primeira coisa, antes de todo mundo ficar de cabelo em pé, melhorar os nossos hábitos de vida, para tentar afastar esses riscos. Sim. Eu sei que muita gente depende de sistema único de saúde, marcar exame é difícil, mas tenta criar uma agenda, pelo menos para fazer algum tipo de check-up, sei lá, um exame de sangue, um ultrassom de abdômen completo.
né? Então, a menina que a gente usou, né, de personagem nessa matéria, ela disse que descobriu com 2 centímetros porque foi fazer um abdômen completo. Não tinha nada no pâncreas, eram outras questões que ela tinha, e aí acharam de 2 centímetros. E os médicos, ela disse que percebeu um certo frisson na sala, porque normalmente só se encontra a partir de 6 centímetros. Então, ela foi encontrada com 2. Perdão, gente, esse telefone foi meu aí, galera, no ar. Não, deixa pra ligar pra Roberta daqui a uns minutinhos. Exato. Perdi minha linha de raciocínio, voltando. Então, 2 centímetros. 2 centímetros e conseguiram achar no exame. E normalmente é só a partir de 6. Então, encontraram com 2 centímetros e ainda encapsulado. Ou seja, então, não tinha espalhado pelo resto do corpo, que é uma característica bem marcante aí do câncer de pâncreas, né? Como ele demora, ele já encontra quando tá espalhado. Então, é bastante revelador, né? Essa personagem especificamente. Você mencionou, né, Ana, sobre a gente estar descobrindo cada vez mais cedo, né? Eu tenho 32 anos, né? Eu lembro de ter conversado com a minha médica, eu encontrei alguns nódulos nos seios e tal. E aí eu ter dito pra minha médica, poxa, com 30 anos minha mãe não tinha nada, o que tá acontecendo? Eu sou menos saudável que ela, né? O que tá acontecendo? E a médica disse, não, são exames melhores. A gente tem exames tão bons hoje em dia que a gente tá pegando uma coisinha que não é nada. No final dos contos era uma célula de gordura. Mas que eu fui, olhei e vi que não era nada. Então assim, imagina se fosse algo, né? Uma coisa tão pequenininha que a minha mãe, na minha idade, jamais poderia ter descoberto, né? A gente tem 30 anos de diferença. Então muita gente tem medo de encontrar coisas. Se fala sobre estar encontrando mais coisas, mas na verdade tem muita coisa sendo encontrada antes, mais cedo. Ou até alarmes falsos, que servem para que a gente fique ligado, né? Então, eu vejo muita gente ainda com medo de ir ao médico, né? Homens, a gente vê muito ainda esse medo do diagnóstico positivo. Mas como um diagnóstico cedo faz totalmente a diferença, né? Isso não quer dizer nada, só que a gente tá se cuidando mais. Ele vai vir de qualquer jeito se tiver um problema, gente. Desculpa alertar aí vocês. Exato. Não existe essa coisa do famoso quem procura acha. Você vai achar de qualquer maneira, né? Mas você pode achar uma coisa cedo ou uma coisa tarde demais, né? E aí tratar e ter bastante sucesso nesse tratamento. Por isso que alguns exames periódicos são tão importantes para o homem, a questão da próstata, a mulher a mamografia. Mas é difícil, quem depende de sistema único de saúde, não tem plano de saúde, até às vezes com o plano de saúde é difícil. Mas é tentar insistir, fazer pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada ano e meio. Colocar ali na agendinha, agosto, meu mesmo periódico, então faz todos os periódicos. Já começa a marcar agora, né? dependendo de onde você tá, né? Isso aí. Mas para tentar se livrar de problemas maiores pela frente. Sem dúvida. Valeu, Obrigada, Roberta. Minha. Valeu, pessoal. Obrigada, Tchau. Até viu? mais. 2